Fala pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam gostando da nossa segunda semana clínica e no nosso segundo dia a gente tem nossa querida amiga a professora Yasmin Al-Haj mostrando um super caso aí sobre dor orofacial e como ela lida no dia a dia clínico, mostrando os desafios de atender essa população específica. Mas antes de vocês começarem a assistir a aula da professora Yasmin, tem muita gente perguntando pra gente como é que funciona a plataforma Star, como que ela é lá dentro e muita gente com essa curiosidade, a gente vai mostrar um pouquinho para vocês, literalmente dentro da plataforma e você ficar um pouco mais familiarizado com ela. Fala pessoal, tudo bem? Olhando aqui dentro da plataforma, vocês podem observar todos os nossos cursos. Hoje são mais de 30 cursos, onde a gente tem as hashtags aqui referente a cada um dos assuntos, né? Então tem hashtag dor, intervenções, dor orofacial, a parte de reumato, pediatria. Então são diversas as temáticas para a gente poder abranger dentro da área da reabilitação de uma forma geral, certo? Em cima disso, dentro de cada curso, existe um certificado isolado e separado de até 5 horas. E também, clicando dentro de cada um desses cursos, vocês podem ver um vídeo de boas-vindas. Vocês depois, obviamente, vão acessar o conteúdo, ver todos os vídeos, o PDF das aulas e 2 a 3 artigos de cada aula, né? Aqui lembrando que vocês podem fazer suas anotações e deixar as questões para os professores responderem o mais breve possível. Lembrando que a gente tem 2 novos cursos por mês, pelo menos, para você continuar se atualizando e para a gente sempre estar alimentando aí com o famoso Lifelong Learning que a gente sempre fala aqui na plataforma, certo? Então, como vocês acabaram de ver, toda essa plataforma, todo esse capricho que a gente preparou para vocês por apenas R$ 97,00 por ano, não é por mês, muita gente tem confundido por aí. E em cima disso, a gente tem um prazo agora, até dia 30 de setembro, para você poder adquirir a plataforma e poder consumir todos esses cursos a qualquer momento. Então, um grande abraço e uma boa aula! Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à segunda semana clínica do Fizinho Ortopedia. Eu sou Yasmin Al-Haj e estou aqui para apresentar um caso clínico referente à minha prática clínica, né? Um caso que aconteceu no meu consultório. E no começo eu vou me apresentar para vocês, porque talvez alguns de vocês não me conheçam. Então eu sou uma fisioterapeuta que trabalho exclusivamente com face, cabeça e pescoço. Hoje eu me considero uma profissional especializada nessa área, né? Em que eu atendo desde os distúrbios clínicos relacionados à articulação temporomandibular até casos cirúrgicos de cirurgias da face, trauma, cirurgia ortognática, entre outras coisas. Eu já atuo há 15 anos na fisioterapia, né? Já sou formada há 15 anos e tenho mestrado e doutorado em ciências da reabilitação. E o meu foco no mestrado e no doutorado foi a avaliação e o tratamento de disfunções temporomandibulares lá na Uninove. Eu sou professora aqui do Fizinho Ortopedia e também de algumas outras pós-graduações aqui no Brasil. E eu convido vocês a conhecer um pouquinho desse caso que eu trouxe para a gente poder discutir. Então, é um caso de dor orofacial que costuma ser a queixa principal da maior parte dos meus pacientes quando chegam ao meu consultório. E por que eu escolhi esse caso, né? Justamente porque na maior parte das vezes nós temos um tipo de abordagem muito específica, um entendimento muito específico em relação à dor orofacial. Nos últimos anos, as abordagens propostas vinham sendo muito abordagens hands-on, então se você for fazer qualquer curso pelo Brasil com diversos professores que a gente encontra, a maioria deles vai propor técnicas hands-on para o tratamento, né, da disfunção temporomandibular e da dor orofacial. E essa paciente, ela fugiu completamente desse cenário. Então, por isso que eu achei que talvez pudesse ser um caso interessante para a gente discutir aqui. Então, vamos a ele. Então, a queixa principal da paciente era uma dor do lado esquerdo da face, né? Uma dor que estava sobre a região da ATM, mas ela trazia um relato de que a dor irradiava para toda a região cervical, para dentro do ouvido, para o lado direito mesmo do rosto, né? E o início dessa dor havia sido espontâneo. Ela disse que havia mais ou menos 3 semanas que a dor havia aparecido sem uma causa aparente, né, mais específica. Então eu consegui enquadrar essa dor numa dor aguda não traumática, né? Justamente pelo tempo, então é uma dor com menos de 3 meses e sem nenhum evento traumático relacionado a esse episódio de dor, né? Ela veio encaminhada por uma cirurgia bucomaxilofacial, que é uma colega, uma pessoa que me encaminha muitos pacientes, tanto cirúrgicos quanto para tratamento clínico, né? É uma cirurgia pouco intervencionista, né? Que costuma me encaminhar os pacientes para segunda opinião.
e ela já havia solicitado um exame de imagem dessa paciente, em que havia uma ressonância magnética com uma imagem específica ali de um deslocamento anterior de disco, sem redução, mas algo que já era antigo esse quadro da paciente, né? Então ela já tinha exames antigos com a mesma característica no exame e não havia sintomas como ela estava apresentando agora, né? Nessa situação em especial, elas optaram por fazer uma investigação para parotidite, acharam que pudesse ter um pequeno cálculo, né, na região do ducto da parótida, e elas decidiram abordar esse ducto para verificar se realmente havia algum entupimento ali daquele ducto que poderia estar causando um processo inflamatório e uma dor. Então a região havia sido manipulada antes da minha avaliação, né, para essa investigação. Mesmo abordando essa região do ducto parotídeo, a paciente não havia relatado nenhuma melhora, inclusive até um pouco mais de desconforto pós-manipulação. A cirurgiã, então, optou por um tratamento clínico conservador com essa paciente em relação à queixa de dor orofacial. Então, propôs um tratamento medicamentoso com uso de anti-inflamatórios, de relaxante muscular e alguns analgésicos. E é uma profissional que costuma fazer agulhamento seco no seu consultório e ela optou por realizar o agulhamento seco com a paciente, né? A paciente relatou que logo depois do agulhamento seco, a dor piorou muito, mostrando já para mim, né, já trazendo uma pista de que talvez as terapias muito locais pudessem não ser tão indicadas para ela, né? Em que um procedimento como o agulhamento seco, que poderia trazer uma modulação de dor, não só não trouxe uma modulação, como aumentou a intensidade da dor dela. Ela também trouxe algum histórico no passado, né, sobre a própria articulação temporomandibular. Então, ela tinha um histórico de uma exodontia traumática do terceiro molar. Para quem não sabe o que é uma exodontia, é a extração de um dente. Então, ela havia, há mais ou menos 10 anos, extraído o dente do siso, que é o terceiro molar, e tinha sido um procedimento mais difícil, dificultoso ali para o dentista. E aí, na ocasião, ela teve uma luxação de ATM por conta do trauma durante a exodontia, e pós-luxação ela acabou apresentando um trismo, que é quase uma contratura muscular, né, da musculatura mastigatória, fazendo com que ela tivesse uma limitação de abertura por algum tempo, né? Na ocasião, ela se tratou na própria clínica odontológica onde ela fez a exodontia, e o tratamento foi baseado em analgésicos, laser, relaxante muscular, e depois disso ela não teve grandes queixas. Ela disse que pontualmente tinha um ou outro desconforto articular, mas nada absurdo. Ela contou para mim que tinha alguns históricos em relação à sua saúde em geral. Então ela me falou que ela tinha um histórico de depressão e ela se sentia nesse momento bastante próxima do quadro em que ela já esteve no passado, mas que ela não estava se tratando, que ela já havia feito terapia no passado também, inclusive tratamento medicamentoso com psiquiatra, mas que ela também não estava fazendo nesse momento. E ela estava numa fase muito difícil de vida, em que ela tinha uma relação muito difícil com o trabalho, ela estava passando por uma residência médica e com bastante dificuldade de lidar com esse processo de tanta exigência física e mental, né? A atividade laboral, como a residência dela era de cirurgia, o posicionamento, o tempo de trabalho fazia com que tivesse uma exigência física muito grande e uma exigência mental também muito grande. E isso em contrapartida com a questão do sono, né? Então, dormia pouco, dormia mal e dormia em lugares inapropriados. Então, tudo isso junto com o sedentarismo, dizendo que não gostava de atividade física, que não praticava, nunca gostou de praticar, e disse que não tinha nenhum tempo para nenhum tipo de atividade física extra-laboral. Então, essas informações todas que a paciente está me trazendo, embora a gente esteja falando de um quadro agudo, né? Então, é uma paciente que veio com uma queixa de dor aguda na articulação temporomandibular e na face, né? No lado esquerdo da face,
Essas informações me levantam uma bandeira. Eu coloquei aqui uma bandeirinha laranja, mas a gente não vai se apegar à cor da bandeira, e sim simplesmente entender que esses dados que a paciente está trazendo mostram para a gente, talvez, questões comportamentais que precisam ser observadas nesse caso, até para entender qual é o potencial dessa paciente para uma eventual cronificação dessa dor orofacial. Então, essas informações foram importantes na coleta e a gente vai discutir isso mais no final da minha apresentação. Então, na avaliação desta paciente, né, a queixa principal, como eu já disse, era dor na face, no lado esquerdo, né? E aí eu pedi para ela me graduar essa dor, né, de 0, em que não houvesse nenhuma dor, a nota 0, e me dar uma nota 10 relacionada à pior dor que ela já teve na face, né? E ela graduou que a dor dela em repouso naquele momento da avaliação era 8, né? Então, uma percepção de dor, né, bastante intensa naquele momento. Eu tentei fazer uma avaliação física, né, pensando ali numa palpação, que foi bastante difícil. Então, a paciente não tolerava o toque na região de toda a hemiface do lado esquerdo, nem sobre a articulação temporomandibular e nem sobre a região muscular, em masseter, temporal, occipital, a musculatura cervical ali mais ou menos no nível do esternocleidomastoide, tudo era a sensação de dor dela era muito intensa nessa região, com um mínimo toque, né? Não era nenhum toque de palpação, e sim um toque bem sutil. Então eu classifiquei como uma alodínia nessa região da face, da hemiface do lado esquerdo, e a palpação intraoral também se apresentou dessa forma, né, principalmente na região muscular ali do pterigóide medial. Quando comparado com o lado direito, em que a paciente permitiu o toque e não sentiu nenhum desconforto e nenhuma palpação do lado direito. Então, pensando em que um toque que deveria ser percebido como um toque provocava uma versão totalmente desproporcional, né, mostra que toda essa região apresentava uma alodínia importante, o que já me mostra que talvez fosse muito difícil qualquer tipo de abordagem local com essa paciente, né? Então aqui eu trouxe um vídeo do movimento e aí eu quero que vocês observem, eu só solicitei que ela abrisse a boca, né? Então dá para notar a primeira coisa de que não é um movimento, vou ficar passando algumas vezes enquanto eu falo com vocês, não é um movimento livre, né? Não é um movimento tranquilo, dá para notar que a paciente se antecipa para o movimento acontecer, dá uma sensação de medo, né? Então aqui eu tive que cobrir os olhos para que a gente pudesse apresentar esse caso preservando a identidade da paciente. No entanto, era visível nos próprios olhos da paciente durante o movimento que ela apertava o olho e tinha uma face de dor importante durante a realização desse movimento. Aqui ela relatava que ela tinha dor durante toda a amplitude de movimento, ou seja, desde o começo até o final do movimento, ela sentia desconforto. Então ela se antecipava, ela tinha medo de mexer. Eu perguntei para ela se ela conseguiria abrir mais a boca do que ela abriu. Ela falou que não, que ela tinha muito medo de abrir. E ela inclusive achou que estava com uma abertura menor do que realmente estava, né? Quando ela viu, ela falou: nossa, nem percebi que eu já estava abrindo um pouco mais a boca. E aí eu fiquei pensando em testar a amplitude de movimento dela de forma diferente. Então pedi para que ela abrisse menos a boca, para ela tentar encontrar amplitudes de movimento que não gerassem desconforto. E isso não nos ajudou. Ela dizia que já desde os primeiros graus de movimento ela já sentia desconforto para abrir a boca, a dor era bastante intensa e ela apresentava essas características de antecipação, né, e de medo desse movimento. E aí, quando a gente pensa em estratégias com pacientes desse, né, que praticamente eu quase não pude tocá-la para poder avaliá-la, né, isso tira da minha carta, né, da minha carteira de possibilidades de estratégias de modulação de dor com essa paciente, praticamente todas as abordagens hands-on, né, e locais principalmente, né, talvez uma hands-on que fosse à distância fosse possível, mas nada local, né, então nenhuma técnica em que eu colocasse a mão sobre a região em que ela apresentava alodínia.
E aí me sobram muitas outras estratégias que seriam as abordagens hands-off, e aí eu tive que pensar um pouco nesse quadro. Então já foge bastante de um quadro clássico ali de pacientes com dor orofacial que chegam no meu consultório, que em sua maioria aceitam bem as técnicas hands-on. Então eu já tive que pensar um pouquinho mais em como atender essa paciente. E aí, durante a avaliação dela, eu fui assombrada pelos meus pensamentos em relação às minhas aulas com o professor Rafael Alait, né, sobre aprendizado associativo. Então, eu fiquei pensando, bom, talvez o cérebro dela tenha aprendido a sentir dor naquela amplitude de movimento. Então, ela já fazia o movimento sabendo que ela já ia sentir dor, por isso que ela se antecipava muito. Talvez ela tenha associado o movimento de abrir a boca a sensação de dor. E aí, cada vez que esse movimento acontecia, provavelmente ela já referia dor. E aí eu fiz um paralelo, talvez, com o nosso entendimento sobre dor lombar, né? Imaginei como aquele paciente que tem uma dor lombar e você pede para ele agachar para pegar um objeto e ele vai com um movimento todo estereotipado, protegendo a lombar, né, todo meio blocado, sem conseguir fazer esse movimento de forma harmônica, né, e já se antecipando para a sensação dolorosa. Então, eu entendi que no caso dessa paciente era um quadro muito parecido, pensando nessa questão neurocientífica, né. E aí eu fiquei pensando, como é que eu posso dar uma experiência de movimento para essa paciente em que não haja dor ou que ela tenha menos dor, para que o corpo consiga entender e o cérebro dela consiga entender que este movimento não causa dor, né? De que essas coisas não estão associadas diretamente, né? Então, a minha ideia seria quebrar essa relação com experiências, né? E aí eu fiz alguns testes pensando nisso. Essas imagens que eu estou usando agora não são da paciente, são imagens encontradas na internet. Aqui do lado direito vocês podem observar que tem a referência, então caso vocês queiram procurar essas imagens. Eu acabei utilizando a tarja para proteger a identidade da pessoa que está aí nas fotos, embora esteja de livre acesso na internet pra gente, tá? Pensando então em possibilidades para que a gente conseguisse promover uma amplitude de movimento com menos desconforto para essa paciente, né? Então, algumas experimentações. Eu já havia feito uma tentativa de experimentação em diferentes amplitudes de movimento na avaliação e já tinha notado que não havia tido nenhuma mudança de sintoma. Então, a minha ideia de tentar mudar esse sintoma foi a partir de movimentos cervicais. Então, eu pensei que talvez o movimento da cervical alta dela, principalmente em rotação anterior e rotação posterior do crânio, e aí por isso que essas duas imagens de uma paciente deitada fazendo este movimento tá aqui para ilustrar pra gente, né? Talvez esses movimentos cervicais feitos de forma repetida pudessem trazer alguma sensação de modulação, alguma modulação e diminuição da percepção de dor dessa paciente. E para minha surpresa, isso realmente acabou acontecendo. Então, o que aconteceu? Durante o movimento cervical, eu pedi para a paciente repetir várias vezes esse movimento na região cervical. Assim que eu pedi para que ela parasse e fizesse o movimento de abertura novamente, ela começou a perceber mais facilidade de realizar o movimento cervical. E o que mais chamou a atenção é que a dor não sumiu completamente, óbvio, mas o momento da dor mudou. Então, a mudança da percepção de dor aconteceu a partir dessa movimentação. Ela referiu que a dor não estava mais presente durante toda a amplitude de movimento, mas sim no final da amplitude de movimento. Então, ela abria a boca, chegava no final da ADM, ela sentia uma dor pontual no fim. Então, isso me mostrou que o movimento era capaz de fazer com que talvez o cérebro tivesse entendido que aquela amplitude de movimento gerava dor e a partir do momento em que eu mudava a posição da cabeça dela e solicitava que ela fizesse movimentos cervicais, eu trazia uma certa confusão para o cérebro de onde é que dói, né? Então a ideia era justamente essa, a desassociar o movimento da experiência dolorosa. A outra possibilidade que eu testei nesse mesmo atendimento foi promover uma analgesia
na verdade, numa região próxima da articulação temporomandibular, mas não sobre a articulação temporomandibular. Então, a analgesia foi feita utilizando o TENS na região cervical. No entanto, eu aproveitei a analgesia que estava sendo promovida naquele momento para promover movimentos mandibulares com menos desconforto. Então, o dispositivo estava promovendo uma analgesia central nessa paciente, enquanto a gente realizava movimentos mandibulares. E aí, mais uma vez, tentando desassociar a dor àquele movimento. E isso fez com que a paciente conseguisse fazer o movimento de forma mais livre, de forma mais neutra, de forma menos antecipada, né, com menos comportamento antecipatório e um pouco menos de medo, né? Então, nós testamos ela realizar o movimento em frente ao espelho e sem o espelho, e a gente percebeu que sem o espelho ela tinha uma performance melhor do que com o espelho. No feedback com o espelho ela tentava controlar muito mais, e aí ela trazia uma experiência de desconforto durante o movimento. Então, o tempo todo a ideia foi testar e retestar. Isso funciona, isso não funciona, para tentar entender como eu poderia ajudar essa paciente nesse aspecto. Então, ao final do atendimento, o que eu observei, né? A escala numérica de dor reduziu de uma maneira significativa, principalmente na situação de repouso. Então, o fato dessa paciente ter tido um pouco de exposição do movimento sem ter sentido desconforto ou ter sentido menos desconforto, diminuiu a percepção de dor dela, principalmente ao repouso. É muito provável também que o efeito da analgesia central causada pelo TENS naquele momento tivesse também predominante. Então, é um valor legal, mas é algo que a gente não deve se ater tanto, né? Para mim, o mais importante nesse aspecto foi o que ela relatou, né? Então, que ela conseguia abrir a boca praticamente sem dor no início da amplitude do movimento e que no final do movimento a dor ainda estava bem alta, uma nota 7, mas era só no final da amplitude. Então, isso faz com que a paciente conseguisse, depois que saísse da minha consulta, se expor um pouco mais a esse movimento de abertura com menos medo e com menos desconforto e com menos antecipação. Uma coisa muito importante da gente lembrar, pessoal, essa paciente me procurou na 3ª semana com uma dor bastante aguda e ela estava no pico dessa dor. A gente tem que lembrar que a dor aguda ela vai ter uma história natural, né? Existe aí o nosso grande confundidor nessa regressão para a média. Essa paciente com certeza ela já ia melhorar. Então, a gente precisa só tomar um pouquinho de cuidado de que todas essas abordagens que eu realizei, elas não são as abordagens que vão manter essa paciente sem dor no futuro. Provavelmente ela vai melhorar ao longo do tempo. Mas o que é importante a gente entender e deixar muito claro para a paciente, que o nosso papel nesse momento é reduzir as chances dela cronificar. Reduzir essa associação do movimento com a dor. Baseada nos itens que essa paciente trouxe relacionado a sono, ao trabalho, aos níveis de atividade física e essa antecipação toda que ela trouxe, o medo do movimento, a probabilidade dessa paciente cronificar era bastante grande, né? Então, o meu trabalho naquele momento foi desassociar a experiência da dor relacionada ao movimento para que ela pudesse se expor a esse movimento com o mínimo de desconforto possível, né? E em paralelo a isso, trabalhar principalmente com as questões de educação, que não foram feitas, obviamente, nessa primeira intervenção. A gente foi fazendo isso ao longo dos nossos encontros subsequentes, né? Então, o importante no trabalho de educação com esse tipo de paciente é trazer o entendimento da influência do contexto na percepção de dor. E aí, o contexto no quadro dessa paciente obviamente estaria relacionado ao sono, então a profissão atual de residente fazia com que, a situação, né, atual de residente fazia com que a quantidade, né, a carga de sono que ela conseguia realizar era pequena para a necessidade dela, o sono muito entrecortado, às vezes dormir no plantão e ser acionada muitas vezes, ou fazer plantão à distância e ficar acordando na madrugada e dirigindo e indo até o hospital para atender, né? Então, essa questão do contexto
era algo que podia estar aumentando a percepção de dor dela naquele momento. A própria relação com o trabalho que a gente comentou, e não só a relação emocional dela com o trabalho, mas também a questão física, a exigência física e cognitiva que o trabalho dela trazia, né? Poderia sim aumentar a percepção de dor dela, pensando que é uma paciente sedentária, mas que precisa ficar horas numa mesa de cirurgia performando, né? E realizando um procedimento cirúrgico que exige do corpo dela um preparo que ela não tem, né? Talvez iniciar algum tipo de atividade física de uma forma gradativa, então a gente chegou a conversar com isso e pensar nas possibilidades de implementação, embora a grande dificuldade ali estava não só na vontade dela de realizar, mas também na questão em relação ao tempo, por conta da residência, que consumia muito esse tempo dela, e talvez retomar aí o seu acompanhamento relacionado às queixas relacionadas à depressão e até retomar a própria terapia com a psicóloga que ela já havia feito no passado e tinha relatado que funcionou, que foi muito bacana, né? Que para ela foi uma abordagem interessante, pensando nesse momento em que ela está muito insatisfeita com o trabalho, com muita dificuldade dentro desse processo, ter um profissional capacitado para ajudá-la a passar por esse processo da melhor forma possível, porque ele tem começo, meio e fim, né? Falamos um pouco sobre as possibilidades de hobby, questões de descanso e entendemos um pouquinho o que faz sentido para ela. Então, tentar ajudá-la a se conectar com coisas que fazem sentido. Ela me disse que tinha formação em Reiki, que gostava muito de fazer as técnicas de respiração e relaxamento. E eu perguntei para ela quanto tempo ela não fazia isso. Ela falou, muito tempo, mas eu gostava muito de fazer. Então, ela escolheu fazer as técnicas de relaxamento baseada em algo que ela já conhecia, que ela já havia estudado, entre outras coisas. Então, a ideia principal aqui é que a gente entenda que a abordagem hands-on nessa paciente não havia nenhuma condição de ser realizada por conta da alodínia. É uma paciente que tinha um potencial de cronificação alto, baseado principalmente no contexto em que ela estava, que provavelmente ela melhoraria por conta de estar no momento pico, né, ter me procurado no pico da dor. E aí provavelmente a história natural dessa doença ia fazer com que ela melhorasse, mas existia um potencial de cronificação que poderia manter essa associação dela da dor em relação ao movimento. Então o meu trabalho foi basicamente esse, de tentar ajudar essa paciente a não cronificar e melhorar a qualidade de vida dela para que ela passasse por esse período agudo da melhor forma possível. Eu quero agradecer a atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado do caso e que tenha sido interessante para todos. E eu estou super à disposição na minha rede social, @doutora.yasminelraj. Caso vocês tenham alguma dúvida e queiram falar sobre esse caso, manda pra gente no Fisiortopedia ou direto para mim lá pelo direct. Um beijo para vocês e aproveitem a nossa segunda semana clínica.